texto de Mateus, no capítulo 13, no versículo 1. Vou fazer uma leitura simples e tecer alguns comentários. Eu creio que muito pouco será necessário acrescentar. Quando você lê a Escritura lentamente, pausadamente, utilizando vírgulas, pontuação, tudo certinho, você vai compreendê-la, lendo simplesmente. E texto após texto, se você ler várias vezes, isso vai entrando em você, pelo método da assimilação. Você vai assimilar e você vai criar uma imagem dos textos dentro da sua mente. É assim que eu faço e aprendo o Evangelho. Tenho aprendido muito o Evangelho. Se você ler lentamente o Evangelho, você vai aprender. Várias vezes. Eu li muitas vezes o Novo Testamento e a Bíblia se abriu para mim. A Escritura se abriu. Então vamos ler esse texto aqui de Mateus, a parábola do semeador. Lembrando que essa parábola também ela está presente lá no capítulo 4 de Marcos e também lá no capítulo 8 de Lucas. Então os três textos, eles são sinóticos, quer dizer, eles são apresentados semelhantemente, mas pela visão de cada evangelista, aqui por Mateus, depois por Marcos, depois por Lucas. Então eles tiveram presente nessas cenas e quando isso foi escrito naquilo que eles estavam observando. Eles observaram e nos falaram dessa forma. Eu vou procurar mostrar o que essa palavra ela significa, olhando para a visão dos três evangelistas, de Mateus, de Marcos e de Lucas. Mateus capítulo 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que ele teve que entrar num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Ele estava no barco, dentro da água, Se afastou o barquinho um pouco aí da margem, e a multidão na praia, até para ele aproveitar a acústica do que o mar levava a voz dele para aquela multidão. E ele começou a ensinar eles. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. Daqui a pouquinho eu vou dizer para vocês o que são as parábolas, até porque o próprio texto vai mostrar isso. E dizia: eis que o semeador saiu a semear. Pegou a semente e começou a lançar. E ao semear a semente, uma parte caiu à beira do caminho. Caiu na beirada, não caiu no local que era para cair. E vindo as aves do céu, a comeram. Outra parte da semente caiu num solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Porque tinham pedras, tinha pouca terra, nasceu rápido, visto não ser profunda a terra. E saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Terra pouca, muita rocha, sol queimando, e a raiz se secou. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram junto com a semente e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. E Jesus, falando isso, disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Interessante que na tradução que eu estou lendo aqui, quando ele diz assim, quem tem ouvidos, a palavra para ouvir está entre
colchetes. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Eu já vou explicar isso aqui. De fato, ele estava falando isso porque era possível que alguém ouvisse tudo que ele estava falando e fizesse um ouvido de mercador, ou entrava num ouvido e saía no outro, ou ouvia e não dava atenção àquilo que estava sendo ouvido, ou não atentava para o que estava sendo falado. Ele estava dizendo: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Eu sempre repito nas vezes que eu ministro que Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque alguns não ouvem, quando ouvem. Então estava falando de algo que as pessoas faziam pouco caso. Versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Que parábola é essa? E Jesus disse para eles: se vocês não compreenderem esta parábola, como vocês compreenderão todas as parábolas? É simples assim. É porque Jesus estava falando para quem estava atento, para quem estava perceptivo ao que ele estava falando, para quem dava atenção, para aqueles que a palavra estava entrando aqui, mas permanecendo neles. Não era aqueles que a palavra estava entrando neles e saindo, entrava no ouvido e saía no outro. Então ele falava para quem dava atenção, para quem estava atento, perceptivo. Aqueles que têm ouvidos para ouvir. É o que disse Jesus aqui nesse texto. E ele continua dizendo, respondendo aos discípulos: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A você que é perceptivo, a você que tem ouvidos para ouvir, para você que está atento à palavra do Evangelho, para você que tem o seu ouvido aguçado, aquele que está perceptivo, aquele que está atento, ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles que não têm a percepção, aqueles que não estão atentos, aqueles que não dão atenção, isso não lhe é concedido, é o que diz o texto. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ele falava por parábolas para aqueles que não aceitavam, não estavam atentos, aqueles que não tinham disposição de ouvir aquilo que estava sendo ensinado. Mas aqueles que estavam atentos, era dado conhecer os mistérios do reino de Deus. É por isso que ele falava por parábolas. Olha só, eu falo a eles por parábolas, versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, e nem entendem. Porque por mais que eles estejam vendo o que está acontecendo, por mais que eles estejam ouvindo o que estão ouvindo, eles fazem esse ouvido imperceptível, não entendem, não ouvem,
de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com ouvidos, e de modo nenhum entendereis, vereis com olhos, e de modo nenhum percebereis. De modo nenhum percebereis. Jesus estava ali ministrando o evangelho ao coração deles. Jesus estava ali trazendo a boa nova, a boa notícia. Mas eles não tinham interesse. Por que eles não tinham interesse? Olha o versículo 15, o que diz aqui. Porque o coração deles, o coração do povo estava endurecido. E não parou só nisso. Disse: de mau grado ouviam com ouvidos e fechavam os olhos. Então eles viam, mas não viam. Ouviam, mas não ouviam porque era de mau grado. Porque tinha um coração endurecido, petrificado. Por isso, sucedia que eles não viam com os olhos, não ouviam com ouvidos, e não entendiam com o coração, não se convertiam e não eram por Jesus curados. O coração deste povo está endurecido. De mau grado ouvem. Como é que está seu coração, você que está ouvindo? Como é que você está ouvindo e você está vendo as coisas? Quem tem ouvidos, é o que a palavra diz, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem atenção, atente. Atente para isso. Versículo 16. Felizes, bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque vocês veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Jesus estava falando para os seus discípulos. Porque os seus discípulos, eles recebiam de bom grado, eles tinham a percepção daquilo que Jesus estava falando, das obras que Jesus estava operando. Felizes, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois na verdade eu vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e não viram. Muitos desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Muitos desejaram ver e ouvir o evangelho de Jesus, mas não ouviram. Mas eles presentes ali viam as obras de Jesus, ouviam a respeito da doutrina de Jesus e eles não davam atenção. Então eles não se convertiam, eles não eram transformados, eles não eram sarados, eles não eram curados. Atentai, pois, ao que tem se lhe dará. Aquele que atende, aquele que é perceptivo, vai se multiplicar na vida dele. Vai se multiplicar na vida dele a obra do Evangelho. Vai se multiplicar na vida dele o Espírito do Evangelho, porque ele está ouvindo com o ouvido atento e perceptivo. Porque ele está vendo, crendo, está olhando com os olhos do entendimento, está olhando com os olhos da fé, está olhando com o espírito de sabedoria, está olhando com o espírito de revelação. E isso é a percepção dentro dele. O espírito do Evangelho está sendo anunciado hoje aqui, nesta live, neste programa, nesse instante. É o Espírito de Jesus. Atentai a quem dado, mais se lhe dará. Quem tem, mais se lhe dará, mas aquele que não tem, até o que tem, ou que julga ter, lhe será tirado. Atentai, vós,
pois, a parábola do semeador. Aqui Jesus começa a explicar tudo o que ele disse a respeito da semente que caiu naqueles solos. Interessante que essa semente caindo naqueles solos ali é a semente que cai no ouvido daquele que está me ouvindo agora. Quando falo da semente, o semeador é Jesus, Jesus é que trouxe o Evangelho. A semente é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus está sendo anunciado. A semente do Evangelho está sendo anunciado. E eu quero dizer para vocês, Evangelho não é religião. Evangelho não é igreja como instituição. Evangelho é uma doutrina, é o ensino de Jesus, é a boa nova de Jesus, é o Espírito de Jesus sendo derramado a todo homem, é a consciência de Jesus e a mente de Jesus, é o coração de Jesus sendo derramado para a humanidade, é o agir de Jesus, o seu comportamento, a sua vida, aquele ensino, aquilo que ele trouxe de ensino, é isso que está sendo derramado. Essa é a semente do Evangelho sendo derramado. E hoje está sendo anunciado neste lugar, aqui por essa plataforma, por essas plataformas digitais está sendo anunciado esse Evangelho de Jesus. Não interessa se você pertence a uma igreja, a uma religião, a um credo, ou você não pertence a lugar nenhum. Não estou te anunciando nada a respeito de lugar algum, eu estou te anunciando a semente de Jesus, que ela pode cair numa terra, num terreno. Atentai, pois, a essa parábola. Atentai à semente que está sendo semeada. O semeador é Jesus. A semente é a palavra do Evangelho. Todos os que ouvem, isso inclui você, todos os que ouvem a palavra do reino, e você está ouvindo hoje, e atente, fique atento para ver em que nível você está ouvindo o que eu estou transmitindo. Todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno, vem os demônios, vem Satanás e arranca, e dispersa, e tira, arrebata aquela palavra que foi semeada no coração dessa pessoa. Esta é a semente que cai à beira do caminho. Ela não caiu numa boa terra, ela caiu na beira do caminho. As aves do céu vieram, o diabo, Satanás, os demônios. O que foi semeado num solo rochoso, este é aquele que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Quando você planta uma sementinha numa terra rasa, ela logo nasce, porque é pouca terra. Nesse caso aqui era terra e rocha junto, e veio o sol e queimou aquela semente, porque ele refletiu naquelas pedras esquentaram, aquela semente foi seca. Assim é aquele que ouve a palavra, recebe com alegria, mas porque não tem raiz, está na rasura. Muitos estão na rasura, muitos não se enraizam na mensagem que o Evangelho é transmitida. Essa palavra, ela não tem raiz, ela está na rasura, sendo antes de pouca duração. É uma palavra que traz alegria, mas é de pouca duração. E chegando a angústia, e a perseguição, e o confronto da existência e de tudo mais, com aquilo que a pessoa está ouvindo, logo se escandaliza, e logo essa palavra seca. Então já vimos duas: a palavra semeada à beira do caminho, a palavra semeada num solo rochoso, o terceiro solo onde a semente foi
lançada onde a semente caiu. A semente é semeada. Foi semeada entre espinhos. Aquela semente que foi semeada entre espinhos, cresceu entre espinhos, é o que ouve a palavra. Mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, concorrendo com a palavra, com o evangelho, sufocam o evangelho, sufocam a boa nova, sufocam a palavra e a torna infrutífera. Quantas vezes a palavra é sufocada porque ela está sendo disputada junto com os cuidados da presente ordem de coisas, que a palavra mundo quer dizer isso. A fascinação do dinheiro, das riquezas, que concorre com a palavra, torna essa palavra infrutífera. Foi semeado a palavra do evangelho, caiu na beira do caminho, caiu no solo rochoso, caiu entre espinhos, mas teve uma semente que caiu na boa terra. Na boa terra é aqueles que ouvem a palavra, compreendem a palavra, recebem a palavra. Aqueles que recebem a palavra no seu coração, eles compreendem, eles recebem de bom grado, eles não têm um coração endurecido, eles têm um coração aberto, eles são perceptivos, eles são pessoas que estão atentos a tudo que eles estão ouvindo. Esses são os que frutificam. Tem níveis de frutificação, a 30, a 60 e a 100. Como já disse em outras parábolas, frutificar a 30, a 60 e a 100 é de acordo com a sua capacidade. Se o teu 100% é 30, você está bem. Se o teu 100% é 60, você está bem. Se o teu 100% é 100%, é uma frutificação plena. Tanto a 30, quanto a 60, quanto a 100 por 1, é uma frutificação plena na sua vida. O importante é que você frutifique, que os mistérios do Evangelho caiam na sua terra boa e aí elas frutifiquem. Porque aquele que recebe essa palavra se lhe dará. Mas aquele que não fica atento a essa palavra, até o que tem a respeito disso tudo se lhe há tirado. É isso que Jesus explica nessa parábola. Eu entendo que essa parábola, ela também fala da terra do interior do homem. Eu sempre ensino as pessoas que estão comigo, que me acompanham nas redes sociais, ou nas mídias sociais, nas plataformas, ou até mesmo frequentam as nossas reuniões. Eu sempre ensino que o homem é um ser tricotômico. O que é isso? É de comer esse negócio? É de beber? Não, tricotômico é que ele é dividido em 3 partes. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o homem também é feito de 3 partes. Se nós pudéssemos dividi-las aqui, né? O homem é espírito, alma e corpo. Se você quiser uma definição para o homem é um espírito que possui uma alma e que habita no corpo. Simples assim. Espírito, alma e corpo. Para ficar mais compreendido, eu sempre creio que o homem são comunicações. O seu espírito, a comunicação com o eterno, com o divino, com aquilo que é imaterial. Espírito é a comunicação com Deus, com a supremacia, a divindade que é Deus. A alma é a conexão com o ser. Mente, intuição, volição, vontades, né? A alma
é o ser, é a individualidade. A alma se divide por si só também em 3 partes: mente, emoções e vontades. Então o homem é um espírito que possui uma alma, a alma dividida em mente, emoções e vontade. A mente, seu cérebro, né, sua capacidade de raciocínio, seu raciocínio lógico, as suas emoções, o seu rir, o seu chorar, a sua parte emotiva, tudo está nas emoções. E também a sua volição, o seu processo decisório, as suas vontades. Isso é a individualidade do ser. E tem o seu corpo, que é a comunicação com o mundo físico, comunicação com a matéria. O homem é feito de química pura, né? O homem é feito do pó da terra. O pó da terra é química. Se você olhar, a composição é química. Por isso que eu tenho um texto aqui de Gênesis que eu quero ler com vocês, que fala dessa tricotomia do homem, que é lá no início da Escritura, no capítulo 1 de Gênesis. Você não precisa abrir, apenas escute aqui. Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Primeiro aqui, no capítulo 1, no versículo 26, o texto diz assim: também disse Deus, façamos. Então que ele não estava só, né? Façamos. Então era uma tríade. Era Pai, Filho e Espírito Santo, né? Mas ambos são um. Mas eu não quero falar sobre a doutrina da Trindade, até que a proposta aqui desse programa não é falar sobre doutrinas, e sim sobre o Evangelho. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí no capítulo 2, no versículo 7, diz assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Olha a primeira parte: pó da terra, o corpo, química. Então formou Deus o homem do pó da terra, química pura, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Aqui no original a palavra fôlego de vida é ruach, que é espírito. No hebraico é rosh, que é espírito. Então ele soprou essência de vida. É nisso que nós somos semelhantes a Deus, essência. Deus em essência. Soprou fôlego de vida em suas narinas. E o homem passou a ser alma vivente. O homem passou a ser um ser inteligente. Um ser único, um indivíduo, com percepções, com noções, com capacidade de interação. Então aqui nesse texto, façamos a nossa imagem e semelhança. Formou do pó da terra, formou do seu próprio espírito, do roach, fôlego de vida, e ele se tornou um ser inteligente, com alma. Então, o homem é um espírito que possui uma alma, habita num corpo. Essa alma é dividida em mente, nosso cérebro, emoções, nossa parte emotiva, o rir, o chorar, se emocionar, e também as vontades, o processo decisório do homem. Agora você pode me perguntar aí, o que isso tem a ver com essa parábola? O que isso tem a ver? Tem muito a ver, queridos, porque aqui, essa parábola fala de 4 solos em que a semente foi semeada. Não foi semeada propositalmente sobre esses solos. O semeador, ele começou a lançar a semente. Assim o evangelho está sendo lançado. E aquelas 3 sementes, a primeira semente caiu à beira do caminho, e as aves dos céus, os demônios, Satanás, o diabo, veio e rouba a palavra, é aquela palavra que cai no seu raciocínio. Você começa a raciocinar com a palavra, você começa a questionar aquela palavra do evangelho, e o seu raciocínio lógico, muitas vezes, ele
é atingido pela força maligna que rouba essa palavra que caiu na sua mente, que caiu na parte da sua alma, no seu racional. A outra semente, ela caiu num solo rochoso, e porque era rasura, não tinha muita terra, tinham pedras, o sol queimou aquela semente. Essa é a palavra que cai nas emoções. A pessoa recebe, se alegra, mas depois, vindo a angústia que atinge as emoções daquela pessoa, aquelas angústias, elas fazem com que a pessoa, ela se seque, e aquela palavra não faz efeito. E a terceira semente caiu no meio dos espinhos. É a palavra do Evangelho concorrendo com os cuidados do mundo, com a fascinação das riquezas. A palavra é sufocada pela própria vontade humana, em vez dele decidir pelo Evangelho. Não é decidir pela religião, não é por decidir em ser crente, ou ser católico, ou ser espírita, ou ser qualquer religião que você imaginar, ou não ser nada. É receber a boa nova, o que há de bom no Evangelho. O Evangelho é o poder de transformação de todo ser humano. Toda doutrina que o homem precisa está no Evangelho. Não existe nada melhor no mundo inteiro que o Evangelho de Jesus. O Evangelho é vida. Quem recebe o Evangelho tem vida abundante. Então, uma terceira semente caiu na vontade humana. Aí, se concorrer com a riqueza, com a fascinação das riquezas, se concorrer com o dinheiro, com aqueles que são dominados pelo dinheiro, aquelas pessoas que correm atrás do dinheiro o tempo todo e não dão atenção ao melhor que existe na vida. Essa palavra é sufocada. Teve uma semente que caiu numa terra boa, e a semente que cai na terra boa do seu espírito. E no seu espírito ela vai frutificar. É dentro do seu espírito que ela vai frutificar. Porque é o seu espírito que tem a conexão com o eterno, que tem a conexão com o divino, que tem a conexão com Deus, que tem a conexão com Jesus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. É neste lugar, esta palavra frutifica. A semente que cai na terra boa é aquele que ouve a palavra e é perceptivo. Esse é aquele a quem tem, se lhe dará. Mas aquele que não tem, aquele que não percebe isso tudo, ou percebe, tem ouvidos, mas não ouve, não está atento, esse, até o que tem lhe será tirado. Mas o que é semeado na terra do seu espírito produz, frutifica. Ali no livro de Marcos, no capítulo 4, versículo 24, diz assim: atentai no que você está ouvindo. Atente ao que você ouve. Atente a essa parábola. Ela está caindo aonde na sua mente? Ela está caindo aonde? Nas suas emoções? Ela está caindo nas suas vontades? Aonde essa semente está caindo? Ela está caindo no seu espírito? Está caindo na beira do caminho? No solo rochoso? Está caindo nos espinhos? Ou está caindo na terra boa do seu espírito? Você pode receber isso agora. Você pode receber essa palavra no seu espírito agora. Por isso que o texto aqui diz: atentai no que você está ouvindo. Porque com a medida
com que você tiver medindo, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pensa bem, do que ele está falando aqui? Da palavra do Evangelho. Está falando da semente do Evangelho. À medida que você está recebendo o Evangelho, essa medida que você recebe o Evangelho é a medida que está sendo acrescida. É o que está acrescentando. Mas se você está medindo muito pouco, ainda vos acrescentará. Agora, o que tem, sempre se lhe dará. E o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Atente, amados, ao que você está ouvindo. A palavra do Evangelho. Receba essa palavra no seu coração. Seguindo a parábola de Marcos, ali no capítulo 4, versículo 21, tem uma outra parábola que fala assim, a parábola da candeia. O que é candeia? Candeia é algo luminoso, uma lâmpada. Não vem, porventura, uma lâmpada para ser posta debaixo do alqueire, debaixo de um cesto, debaixo de uma mesa. Onde que você coloca uma lâmpada? Não vem para ser colocada no lugar alto, que dê luz a todos que estão na casa? Por isso que essa palavra aqui é lâmpada. Tem um salmo que diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é o Evangelho de Jesus. Lâmpada para os meus pés é o Evangelho e luz para o meu caminho. Não vem porventura essa luz para iluminar você. Luz para iluminar o seu caminho. Essa palavra é luz para iluminar você. Coloque essa luz no lugar certo. Coloque essa luz para iluminar. Porque não há nada oculto que não seja revelado. Porque quando você recebe o Evangelho, tudo que está oculto na sua vida, na sua existência, será revelado para você. Não se preocupe que eu não revelo ninguém, não. Eu não consigo revelar você, mas a palavra do Evangelho consegue. Quando você põe essa lâmpada no lugar que ela possa iluminar a sua vida, tudo que está oculto aí será revelado. Não existe nada oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Tudo que há na sua vida que você precisa resolver será resolvido pela luz do Evangelho. Atente no que você está ouvindo. Põe essa luz para iluminar a sua vida. O reino de Deus é assim. O reino de Deus é como essa semente. O reino de Deus é como essa semente que é lançada na terra. A semente por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por fim o grão cheio de espiga. Vamos fazer essa semente frutificar. Para que essa semente frutifique, você precisa recebê-la na sua terra, do seu coração, no seu espírito. No seu espírito receba essa palavra e ela por si mesmo vai frutificar, porque o reino de Deus é assim. Depois que tudo isso está maduro, você começa a colher. Você começa a colher o fruto que o Evangelho vai fazer na sua vida. Assim é o reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus se manifesta dentro de você. O reino de Deus, aqui nessa parábola, em Marcos 4, 26,
É assim como se um homem lançasse a semente na terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Você não sabe como a semente vai crescer, mas a semente precisa cair na terra boa para que ela cresça, porque ela por si mesmo vai produzir o seu fruto. A semente, você não tem noção de quanto fruto ela vai produzir. Ninguém pode saber o potencial de uma semente, mas com certeza ela vai produzir muita coisa. A semente produz. E chega o tempo da colheita, em que você vai colher tudo aquilo que foi plantado, semeado na terra boa. Receba isso no seu espírito essa noite. Receba essa palavra no seu espírito. Faça essa reflexão. Não deixe a palavra no seu racional, no seu emocional, ou nas suas vontades. Receba no seu espírito. Receba nessa terra boa e ela vai frutificar. Porque ao que tem se lhe dará. Ao que tem se lhe dará e se acrescentará. E essa palavra vai revelar a sua vida. Essa palavra vai revelar o seu coração. Essa palavra vai produzir uma vida nova no seu coração. A semente do Evangelho vai produzir vida dentro de você. Amém?